Nesse vídeo eu vou ajudar os mestres e também os jogadores na parte de interpretação, de criar um personagem que seja mais marcante. E às vezes ele não precisa ser mega poderoso para isso. Às vezes basta um trejeito, um sotaque, um jeito de falar. Isso aí tudo pode fazer com que o personagem seja diferenciado dentro da mesa, ou mesmo um NPC acabe por se destacar. Então vou dar algumas dicas direto ao ponto hoje no vídeo para que vocês já possam usar. Então chegou agora, roda a iniciativa então! Uma característica marcante de um personagem, seja ele jogador ou não jogador, pode ser de várias maneiras. Pode ser num aspecto psicológico dele, pode ser num aspecto de fala, pode ser num aspecto de movimento dele, algo que ele faça que acaba chamando a atenção, ou pode ser apenas um conjunto da obra. Bom, mas antes de eu continuar explicando isso para vocês, eu vou ter que fazer aqui a minha característica, que é pedir que você se inscreva no canal, né, no Cafofo do Necromante, aqui no Necromante no cantinho, e que você deixe aquele like caso você goste, e põe aí nos comentários qual foi o personagem que tinha uma característica marcante para você. Pode ser qualquer uma, tá bom? Até mesmo um tapa-olho, que é super comum, pode ser, mas coloca aí. Então, assim, o trejeito, o jeito de falar, características de interpretar é mais fácil do que vocês imaginam. Só que também não pode ser usado em exagero. Por quê? Porque nem todo mundo tem uma característica aparente. Às vezes ela não é tão aparente assim. A gente tem um trejeito, às vezes um jeito de falar com a mão, por exemplo, igual o italiano, né, que fala bastante com a mão. Isso é um trejeito que você pode colocar no seu personagem. De repente ele é um cara que gesticula demais. Outro trejeito que é bem característico é, por exemplo, no interior de São Paulo, de puxar o R, né? Porta, porteira, portão, quando você pega mais pro interiorzão, puxam o R. Isso daí também é uma característica. Você tem outros trejeitos, como um trejeito físico, né? Toda vez que a pessoa mente, ela pisca mais forte? Pode ser. Tá? Quem joga poker sabe bem do que eu estou falando. Consegue pegar pequenas nuances na pessoa para saber se ela está mentindo ou não, se ela está blefando ou não quando ela faz uma aposta. Então, assim, veja que não é difícil você dar característica. Você não precisa criar uma coisa mirabolante, né? Você pode criar uma coisa simples, como um sotaque. Muita gente falou, por exemplo, quando eu falava os dados de lado aqui, o número de lados do dado, que eu falava de 6, de 20. Por quê? Aqui na nossa região, quando a gente vai falar rápido, algo que tem o D, a gente acaba falando de mais rápido. Tá? Então, é característico aqui da minha região, mas para outras regiões não fazia tanto sentido. Mas ele pode usar isso, por exemplo, vai chamar a atenção da pessoa que não está acostumada. Quando a gente tem que falar D6, D20, D10, né? Então, são algumas pequenas nuances que você pode usar. E quando que você pode usar isso? Toda vez? Melhor não. Por quê? Imagina se você usar com um garçom que vai aparecer uma única vez numa taverna. Você já tem que ter lá marcado. Por quê? Se você colocar uma característica nele, duas coisas podem ocorrer. Os jogadores podem retornar naquele momento e você esquecer que ele tinha aquilo lá. E segundo, os jogadores podem achar que aquele NPC é extremamente importante dentro da campanha e de repente eles ficam focados nele e o cara não tem nada a ver. Tem essas coisas, né? Jogador às vezes encasqueta com o cara falou um pouco diferente, teve mais descrição dele, então ele é importante. Aquele famoso metagame, né? Usa coisa offline, mesmo não fazendo nenhum sentido, a pessoa fica desconfiada. Então, existem características que você pode fazer. Por exemplo, ele falar alguma coisa no final. Por exemplo, então vocês vão seguir com a gente, protegendo a nossa guilda comercial, tá? E quando vocês chegarem na floresta, eu quero que vocês fiquem bem de olho, porque no alto da floresta é que tem o perigo, tá? Tá vendo? Eu fui usando tá. Toda vez no final da frase eu punho um tá. Não sei se vocês vão lembrar do Escamoso do Thundercats. Ele usava o sim no final, pelo menos na dublagem, né? Não sei na versão original. Era, Lion, pode me entregar a espada justiceira? Sim.
ele usava, né? Então ele tinha essa característica de fala, que já deixava ele marcante. Então você pode puxar o S, por exemplo, para um devoto de Zaz, né? Então você sempre puxa o S um pouquinho mais. Tudo bem que esse é bem clichêzão, né? Um devoto de uma cobra puxando o S, mas tudo bem. Então é só para você terem ideias de como está fazendo isso. E o psicológico é aquele que ele tem uma característica, de repente é aquela característica da pessoa que é muito impulsiva. Isso aí também é uma característica de personagem. Ele é impulsivo o tempo todo, ele é explosivo. Muitos personagens de filmes aí da década de 90 eram explosivos, né? Ficavam irritados fácil. Isso daí é uma característica também que pode ser marcante no personagem. Uma palavra que ele sempre fala errado, por exemplo, o Cebolinha mesmo, da Turma da Mônica, quando ele troca o R por L, é uma característica de um personagem. Todo mundo sabe quem é o personagem que fala errado da Turma da Mônica. Então veja que essas são características que não são tão difíceis. E como você pode usar? Isso daí vai depender da sua imaginação, porque isso não vem no livro, isso não vem escrito. É muito difícil um autor descrever um cenário e colocar qual é a característica que fala. Os sotaques do próprio Brasil mudam muito, né? Temos no Sul, por exemplo, que usam bate, né? Ou você vai para o Nordeste, eles usam totalmente diferente. Eu não vou saber falar algum aqui, mas eles também têm uma fala com um sotaque característico deles. Isso também dá característica pro personagem. Ah, lembrei de um agora. Na Bahia usavam muito assim, pronto, no final da frase. Você terminava alguma coisa e ele falava assim, vamos lá levar os alunos para uma festa, por exemplo, tem muita festa em Porto Seguro. Ele falava, então o ônibus vai chegar às 7 horas, combinado? Ele falava, pronto. Por quê? Para ele era, ok, tá certo, é isso mesmo. Então, você pode usar algumas palavras, até mesmo gírias, como característica. E aí você tem que adaptar um pouquinho para o seu mundo. Vê, por exemplo, um pessoal de praia, como que ele falaria? Qual é a imaginação que você tem que a galera que mora na praia fala? Talvez mais tranquilo, mais sossegado, porque o mar ali, aquele ar do mar tranquiliza a pessoa, então ele pode falar mais devagar. Então, vocês vão seguir pela trilha que vai até o outro lado da ilha para vocês alcançarem a plantação X que vocês estão atrás. Então, vê que ele fala mais pausado, mais calmo. Você pode fazer um cara mais distraído, ele está falando e de repente ele para, tá? Desse jeito que eu acabei de fazer. E aí os jogadores vão voltar a atenção para você, quando quem não estiver prestando atenção, porque você parou. Então, são pequenas características que você pode estar usando, mas tome cuidado, não exagere, porque vai ser difícil às vezes você lembrar de todo mundo. Mas não use em apenas personagens chaves. Às vezes coloque num personagem aleatório, mas marca no seu caderninho que você fez aquilo, para também não deixar os jogadores tão atentos. Ah, esse aqui tem características, esse cara é importante. Então, o que você faz? Dá uma variada. Um tem, outro não tem, outro só fala normalmente, atende todo mundo igual. Ou até mesmo ele pode começar a falar rápido, que você não consegue entender nada que ele está falando, porque ele está falando muito rápido. Entendeu? São características, tá bom, pessoal? É só brincar com isso de uma maneira saudável, sem aí pejorativo de ninguém, porque são características do que cada um fala. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tá ofendendo ninguém, porque as pessoas existem. Então, procura no seu dia a dia pessoas que falam, pessoas que, por exemplo, trabalham na feira, pessoas que trabalham em shopping, pessoas que estão na rua. Às vezes o motorista do ônibus que você pega tem um bom dia diferente. Alguns aqui no interior falam, dia, tá tudo certo. Tá vendo que já mudou um pouquinho, já chamou a sua atenção? Então é isso, tá bom, pessoal? Então, usem essas características que vai dar uma vida maior para os seus personagens. Tenho certeza que os jogadores vão curtir bastante. E você também pode pôr no seu personagem jogador, que isso aí vai marcar. Só não esquece de fazer sempre, né? Seu personagem, a partir do momento que tem uma vez, tem que ter sempre. Ele não se perde isso daí. Beleza? Então, põe aí nos comentários aí quem já fez um personagem desse tipo. Se inscreva no canal na hora que o Necromante aparecer aqui no centro. E deixe o seu comentário, o seu like e faça parte aqui da comunidade de mortos-vivos. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!